Qual a diferença do deserto que nos colocamos pelas decisões que tomamos e o deserto que Deus nos coloca? Você já observou o deserto que você está vivendo para saber em qual desses grupos você está? Hoje nós vamos falar sobre isso, baseado na história de Agar. E vamos para o quadro Biografia Mulheres da Bíblia. Antes de irmos para o vídeo, por favor, curta, compartilha com aquela sua amiga, aquele seu amigo que está na prova, na dificuldade e precisa identificar em quais os desertos ele está vivendo. Também se inscreva no canal, sem se esquecer de ativar o sininho das notificações para receber todo o conteúdo que eu publicar, certo? Combinado? Eu já te agradeço. Essa sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Roda a vinheta! Agar, cujo nome significa fuga, vem do hebraico. Acho que é bem conveniente quando conhecemos a sua história. Ela, não sabemos direito como entrou na vida da sua senhora Sarai. O que sabemos é que quando o casal, Abraão e Sarai, Agar, nome hebraico que significa fuga. Acho que é bem conveniente esse significado quando conhecemos a sua história. Não sabemos direito qual... 3. Agar, nome hebraico que significa fuga. Um nome bem propício quando conhecemos a sua história, né? Não sabemos direito como ela chegou à vida de Sara. O que sabemos que ela é egípcia. Joana, você vai me ajudar, tá? Você vai me ajudar, Joana. E Jesus, claro, é porque eu tô pensando que tem uma pessoa ali para me falar. Agar, nome hebraico que significa fuga. É bem propício, né? Quando conhecemos a sua história, esse significado. Não sabemos como ela entrou na vida de Sarai. O que sabemos é que ela era egípcia e muito provavelmente foi no seu próprio país que ela entrou na vida da sua senhora. Como nós vimos no vídeo anterior, Abrão e Sarai foram ao Egito e lá o faraó se encantou por aquela mulher muito linda. Então não sabemos se Agar foi um presente do faraó para Sarai ou se foi o próprio Abrão que comprou. O que sabemos é que quando eles voltaram do Egito para Canaã, novamente, Agar já estava com eles. E lá ela observou que, por mais que já tinha muito tempo que Abrão e Sarai fossem casados, eles ainda não tinham filho. E para os costumes da época, um filho era muito importante. Era algo que se dava muito valor. E quando não tinha, era como se Deus acusasse a mulher de ter feito algo que não deveria. Era uma punição. E como era necessário ter filho para que o homem tivesse um herdeiro, alguém para herdar os seus bens, embora Abraão já tivesse por um tempo tranquilo com relação a não ter, mas após a promessa de Deus, eles ficaram aguardando na expectativa. E Sarai resolveu ajudar a Deus e falou: Abraão, por que então você não pega essa minha serva que através dela eu me tornarei mãe e terei um filho com você? Porque era um costume alto na época fazer isso. Não era uma coisa, ai, nossa, que estranho que aconteceu. Não, era comum que isso fosse feito. Abrão na época acabou aceitando, não consultou a Deus e engravidou Agar. E aí começou todos os problemas, porque Agar começou a se sentir superior,
começou a sentir orgulho porque ela estava gerando o filho que herdaria todas as terras, o filho que seria o herdeiro, o que tomaria conta de tudo. E teve uma ruptura. Antes, Sarai achou que ela se tornaria mãe daquela criança através da serva, mas não foi isso que aconteceu. E já na gravidez, com todo esse orgulho de Agar, ela começou a desprezar a sua senhora. Sarai ficou possessa com o que estava acontecendo, muito brava, foi reclamar com seu marido. E o marido disse: a serva é sua, faça conforme o que você achar correto. A decisão é sua. Ela é sua, ela está submissa a você. Então Sarai começou a maltratar Agar. Sarai começou a subjugar Agar. E aí nós vemos um paralelo. O sofrimento que Agar impôs a Sara era psicológico, era uma coisa de fazê-la se sentir mal por ter engravidado e ela não ter conseguido. Era algo mais psicológico, mais emocional. Agora, o sofrimento que Sarai impôs a Agar era de ordem mais física, era um tratamento mais bruto. Ela tinha mais trabalho a fazer, por exemplo, e aquela relação ficou totalmente desgastada. E por causa disso, Agar, ao invés de tentar resolver, ela preferiu fugir. Foi para o deserto, se escondeu, fugiu. E nesse deserto, logo veio as consequências. A fome, a sede. Ela que já estava fraca, porque até ali nada tinha sido escolha dela. Ela não engravidou porque, eu quero. Não, foi uma decisão dos senhores dela. Ela era uma serva. E ela, por mais que tenha depois sentido orgulhosa, o começo não foi uma decisão dela. Aí depois, por conta das suas atitudes, Sarai impôs sofrimento. E aí ela tomou a decisão de fugir, ao invés de tentar resolver de outra forma. E lá no deserto, o anjo a encontrou quando ela já estava achando que iria morrer. Quando o sofrimento, a angústia, o medo, a fome, a sede, a fraqueza a subjugaram, ela falou: e agora? O que vai acontecer? Aí o anjo do Senhor a encontra, fala: volte para a casa de Abrão e Sarai, volte para lá e resolva os problemas, resolva as dificuldades e continue lá, porque eu vou fazer dessa criança um grande povo, mas você precisa continuar lá, porque não, você vai morrer aqui não tem alimento, aqui não tem o que fazer. Para que essa criança nasça, você tem que estar lá. E aí Agar resolve voltar, ela toma a decisão de voltar, de tentar resolver os problemas. A criança nasce, chama-se Ismael, e o tempo vai passando. Só que Ismael não era a criança da promessa. Por mais que ele estivesse sendo criado para ser o herdeiro, para tomar conta de tudo aquilo, esse não era o projeto de Deus, não eram os planos que Deus tinha para Ismael. E quando Ismael tinha 13 anos, o seu pai teve um encontro com Deus e houve a circuncisão. Ismael foi circuncidado. E ali foi restabelecido a promessa de que Abrão teria um filho chamado Isaque, que ele que herdaria tudo. E foi um símbolo, e Deus até mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E eu acho que nesse momento Agar começou a ficar com o coração apertado, né? E agora? O que vai ser de mim? Que Deus está falando que o meu filho não vai ser o que vai herdar tudo que é de Abraão. Não vai ser o meu filho. E agora? O tempo passou, Sara engravidou, Isaac nasceu, foi desmamado e o problema continuou. E no desmame, Abraão fez uma grande festa para comemorar esse momento que Deus tinha finalmente dado o filho da promessa para ele.
E Sara, observando tudo, percebeu Ismael maltratando, zoando, gozando o seu filho. Ela falou assim: e agora? Isso não vai dar certo. Ele é mais velho, é mais forte. O que vai acontecer com meu filho? Os dois não dá para ser criado junto desse jeito. O meu filho que vai herdar tudo. Ele pode querer tomar a bênção que é do meu filho. Quando então Sara vai até seu marido e fala: olha, nós precisamos mandar ele embora. Abraão fica triste, né? Porque como assim? Os dois são meus filhos, eu amo os dois, eu quero os dois perto de mim. Mas dessa vez ele tomou uma decisão correta. Ele foi procurar a Deus para perguntar o que deveria ser feito. E Deus falou para ele: ouça sua mulher, mande Agar e o menino embora, porque eu vou cuidar deles. Eu me responsabilizo, porque Ismael também será uma grande nação. Então pode mandar que eu vou cuidar. E aí chega na vida de Agar o deserto que Deus a coloca. E ela vai embora. Ela sai com um pouquinho com água, com pão e vai para o deserto. Em pouco tempo a água, o pão acaba, o menino começa a chorar e ela se desespera. Ela se afasta porque não quer ver o filho morrer. E é quando novamente o anjo do Senhor a aborda e fala: por que choras? Você não vê que ele tem água? Os olhos dela é aberto e ela vê a água no meio do deserto. E ali naquele deserto, Deus a sustenta com água, com comida. Tanto que ela chama o Senhor de El Roi. O Senhor me vê, Deus me vê. Porque Deus a viu no sofrimento dela, a visitou e cuidou dela. E no meio do deserto, eles ficaram. Deus cuidou de tudo. O menino cresceu, se desenvolveu, ficou forte, se tornou um guerreiro. E quando chegou a hora certa, Agar foi ao Egito buscar uma esposa para ele. Mas tudo isso aconteceu no deserto. Lá em Gênesis 16, nós conhecemos o deserto que ela se coloca por suas próprias atitudes. E aqui no 21, o deserto que Deus a coloca e a sustenta. Então, nas nossas vidas tem desertos que estamos porque nós fizemos coisas que não era para ter sido feitas. Tomamos decisões sem consultar a Deus, sem ver o que Ele tinha preparado para nós. E esse deserto a gente só vai sair quando tomarmos a decisão de resolver o problema, de fazer diferente, de voltar, retroceder ou fazer o que Deus quer em nossas vidas. Aí sim, nós sairemos desse deserto. Agora, o deserto que Deus nos coloca no meio da crise, no meio da tempestade, no meio da seca, no meio da falta de suprimentos, Deus sustenta, Deus auxilia e o crescimento vai ser grande. As pessoas vão olhar e vão falar: nossa, mas como é isso é possível? Tá no deserto, tá na prova. Mas ainda assim, tá lá forte, crescendo, saudável, porque foi Deus que pôs ali. E quando Ele coloca, Ele sustenta. Então, baseado na história de Agar, conhecemos e soubemos a diferença desses dois tipos de deserto e como devemos agir em cada um deles. Precisamos nos atentar às nossas vidas, observar cada um dos detalhes para que a gente não confunda um deserto com o outro. E aí a gente está no deserto que fomos parar por nossas próprias escolhas, achando que foi Deus que nos colocou lá. E aí ficamos revoltados por nada acontecer, por estar cada vez mais difícil. Mas quando na verdade fomos parar lá por coisas que fizemos, por coisas que nós precisamos ainda resolver. Agora, o deserto que Deus nos coloca, Ele sustenta. Lembre-se sempre disso, tá? Um beijo, graça e paz.